Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus, em verdade, vos digo, que não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. E entra pela porta, é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Não seguem o estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou esta parábola, mas ele entendeu o que ele dizia. Então Jesus continuou: em verdade, eu digo, sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje nós celebramos o dia do Bom Pastor. O último versículo do Evangelho de hoje daria uma homilia de vários dias. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A vida é o direito de todos. Eu acredito que a maioria das pessoas fica indignadas quando diante da televisão, às vezes vê ali cenas de alguém matando o outro com brutalidade. Nós vemos isso todo dia. E claro, acredito, é natural uma indignação, uma revolta. Porém, enquanto cristão, temos que ter a consciência que o nosso papel não é arrancar o joio, o nosso papel é semear o trigo. Então, o que acontece? A igreja, ela tem a clara consciência de que a vida, ela começa na sua concepção e termina na morte natural. Essa questão de falar fulano está entre a vida e a morte, ou fulano está no aparelho, é só desligar que morre assim por diante, nós sabemos que a vida, ela é dada por Deus, somente Ele pode tirá-la. Quando eu morava em Epaporanga, Espírito Santo, lá tinha uma senhora muito simples. Ela não sabia nem ler e nem escrever. E ali, no caso, ela coordenava a comunidade, mas não sabia nem ler e escrever. Para ela entregar aos grupos os papéis que iam, tinha que colocar fita verde para o grupo tal, fita amarela para o grupo tal, que não sabia ler e escrever, mas falava muito bem. E um dia ela foi convidada para dar palestra lá para a pastoral do batismo. E ela falava nessa palestra que a vida não compete a ninguém tirar, a vida é dom de Deus, e independentemente do aparelho ou não, tem que respeitar e falando aquilo que eu estou falando. E lá tinha um senhor médico e ele balançava a cabeça, debochava, ria, e ela falando. Quando ela terminou, ele falou: doutora fulana, já falou tudo? Não, não sou doutora. Mas se você não é doutora, como é que você vai falar um assunto que você me entende? Não, mas eu falei uma coisa que eu tenho muita clareza. Olha fulano de tal. Eu sou médico, especializado nisso, estudei onde sei papai, etc. Eu pediria que a senhora entrasse na área nossa. Quem trata desse assunto da vida é o médico, não um perrapado igual a senhora. A senhora não sabe nada.
Qual o seu CRM? O que é isso? É registro médico. E depois, só quer saber uma coisa? Eu, um médico formado, perder tempo com a senhora? Não vou perder tempo. Só vou fazer uma pergunta, já vou te destruir publicamente, acabar com essa confusão. Falou para ela, sei um pouquinho mais inteligente, eu sou médico famoso, preparado. Eu estou no hospital, lá tem apenas um aparelho. E aquele aparelho é usado por alguém que não tem mais como sobreviver, só está esperando chegar a hora, esperando horas, não tem jeito. E chega alguém que somente vai se salvar a vida, se usar aquele aparelho. O que eu faço? Eu vou, no caso, retirar aquela pessoa que não tem jeito mais, ou negar aquela pessoa que precisava do aparelho, somente aquele aparelho que dava vida àquela pessoa. Não, o senhor tem que salvar as duas pessoas. Minha senhora, sendo um pouco inteligente, é um aparelho único, e são duas pessoas. Ô doutor, é o seguinte, seja bem claro para o senhor, eu estou falando sobre a vida aqui, e pela fé que eu tenho, eu não jurei salvar a vida de ninguém, porque eu não sou médica. Agora, o senhor jurou salvar a vida. Só lhe pergunto, no juramento o senhor fez? No juramento, lá coloca condições? Não coloca não. Então faça o seguinte, essa pergunta não é o senhor que nos faz, eu te faço, e a resposta não sou eu que lhe dou, o senhor que me dá. O senhor jurou salvar a vida? Eu não jurei. O senhor jurou salvar alguém que está morrendo? Eu não jurei. Então faça o seguinte, salva as duas vidas, dê seu jeito, o juramento foi seu e não meu. Meus irmãos e irmãs, uma resposta sábia, porque nós sabemos que a vida é um dom, somente Deus dá, somente Deus pode tirar. O Evangelho fala de pastor. Pastor está ligado ao quê? A pasto. O que é pasto? Pasto é o local onde as ovelhas, hoje muito comum, gado, cavalo, vai se alimentar do capim. E no caso, as pastorais seriam ali um lugar onde as ovelhas, elas se fortalecem e juntamente com o pão da palavra e a Eucaristia, elas possam revigorar-se na fé e na caminhada. E o bom pastor sempre é trazida uma imagem de Jesus com a ovelha nas costas. Vale lembrar que naquele contexto, o que acontecia? Aquela multidão de ovelhas, às vezes muito semelhantes entre si, alguma fugia. Quando ela fugia, o pastor ia procurar, o pastor ia buscar. Quando encontrava, o que fazia? Quebrava a perninha dela, colocava sobre os ombros, trazia, e ali, no meio das outras, ela tinha um cuidado especial. Ali a perna quebrada, para quê? Para não fugir novamente, e ali tivesse a condução do seu pastor. Então, meus irmãos e irmãs, o que acontece? O papel do nosso pastor, interessante, às vezes o sacerdote cobra muito a obediência do rebanho. Não adianta um rebanho obediente se não houver solicitude da parte do pastor. Não adianta nada. Para quê? Ou seja, para que um rebanho obediente se o pastor não é solícito? Então o que acontece? É a obediência do rebanho e a solicitude do pastor. Então, meus irmãos e irmãs, o que acontece? Nós sabemos que um sacerdote, ele deve ir na paróquia. Se quer conduzir a paróquia, o que acontece? Tem que ter um coração de mãe, mas um pulso de delegado de polícia. Porque um sacerdote, ele tem que ter um coração de mãe, mas um pulso de delegado de polícia. Tem que falar sim, não, sempre na hora certa. Para quê? Para que o rebanho não se desarticule, para o rebanho não fique desagregado.
E quem, no caso, ele tem a missão de pastor, tem que ter clareza do seguinte, eu comentava hoje, não sei quem mais com quem, quando eu morei em Itapacuri, eu celebrava no domingo 6 missas por dia, o mesmo ânimo com o qual celebrava a missa às 6 da manhã, o mesmo ânimo era a missa da noite, das 20 horas, porque para mim aquela era a sexta missa, mas para o povo era a primeira. Tinha que ter o mesmo direito da pessoa que foi à missa de manhã. Eu me recordo, quando eu fui embora para o Itapacuri, uma paroquiana da paróquia vizinha me deu 2 túnicas. Essa túnica bonita, de pano bom, é para celebrar na matriz. Essa túnica de pano ruim é para celebrar na roça. Que a senhora, mas o Jesus da roça, mas o Jesus da cidade, o Jesus da roça, mas o Jesus da matriz, todos merecem a mesma dignidade, independentemente do lugar, o padre tem que estar bem apresentável. O importante é que o padre, ele esteja como um todo, não pela metade, mas doação total, corpo, alma, coração e a vida. Caso contrário, a pessoa não aguenta. Já que entrou o coração na parada, para terminar, permita eu contar a história. Quando eu morei em Petrópolis da vez passada, no último domingo, antes de ir embora, na missa das 11 horas, eu falei, gente, agradeço a todos aqui que me acolheram em Petrópolis, na segunda vez que eu estou morando aqui, muito grato mesmo. É o seguinte, estou indo embora semana que vem, e ali falei uma coisa que eu achei que eu estava abafando. Estou indo embora, eu vou embora, mas vou deixar meu coração aqui. Mas a igreja levantou, o pessoal aplaudia e eu fiquei animado. Pois é, eu vou embora, mas vou deixar o coração aqui. O pessoal faltou julgar a igreja no chão. Quando termina a missa, uma senhora, padre, pelo amor de Deus, nunca mais repita aquela asneira que o senhor falou. Talvez seja a maior asneira que o senhor falou na sua vida. Mas o quê? Padre, isso não existe. Se o senhor deixar o coração aqui, para nós não vai resolver nada, que não existe coração fora do corpo. Mas o lugar onde o senhor chegar sem coração, um padre sem coração vai ser um padre embrutecido. Sem o coração aqui não vai adiantar nada, não vai resolver nada. Nada. No ano passado eu já chutar e não vai dar nada. Aqui sem coração, o coração aqui, nada adianta. Mas chegar lá sem coração vai ser um padre atrevido, arrogante, autoritário, respondão e bruto, porque é alguém que foi embora sem coração. Padre, vai embora com o coração e tudo. Quando voltar, traga o coração de volta. Então agora, o que acontece? Dia 14 de maio, à noite, 22 e 20, estou embarcando no Rio de Janeiro para Vitória. Eu vou completo, vou levar o coração. Mas se eu voltar uma 4ª vez um dia, eu trago ele de volta. Eu nunca mais falei isso, porque o que acontece, a gente sabe, deixar o coração onde a gente fica, não adianta. Para chegar sem coração no lugar onde a gente vai, coitado do povo, vai sofrer demais. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.